Amém, queridos. Hoje nós vamos começar a falar. Eu vou começar uma série de ministrações, onde eu vou começar hoje e vou caminhar alguns domingos. Eu vou estar ministrando sobre o tema Aprendendo a Ser Filho. Diga: aprendendo a ser filho. Diga mais forte: aprendendo a ser filho. Então, durante alguns domingos eu vou ministrar sobre esse tema. E o que Deus vai fazer conosco nesses dias? A verdade, queridos, que muitas vezes nós olhamos para Deus não como Pai. Nós olhamos para Deus como Senhor. E nós nos colocamos como servos. Muitas pessoas não conseguem relacionar com Deus num relacionamento pai e filho. Isso tem gerado um relacionamento distante. Isso tem feito pessoas estarem distantes de Deus. Porque a partir do momento que você... Gente, esses dois climatizadores aqui, eles pararam de funcionar. Então vocês aqui vão sentir um pouquinho mais de calor do que o pessoal daqui, tá bom? Mas mais para frente tá mais fresquinho. Mas se você gosta do calor, fica tranquilo. Você vai sofrer um pouquinho de calor, mas deixa que a brisa do Espírito vai trazer alento neste lugar. Então eu quero que você comece a entender essa visão. Qual que é a visão de Deus para a minha vida? Porque a pergunta é: Deus é meu Pai ou Deus é meu Senhor? Eu sou filho ou eu sou servo? A verdade, queridos, é que Deus, sim, Ele é Pai, e Deus também é Senhor. Eu sou filho, como também eu sou servo. Mas o relacionamento que Deus quer que nós tenhamos é um relacionamento de pai e filho. E hoje você vai entender um pouco desta verdade, porque eu vou te mostrar biblicamente como isso funciona. E o que eu quero é que a sua vida seja transformada. Então eu não quero que você fique andando, quero que você se assente, quero que você esteja atento, quero que você não converse, não mexa no celular. Eu quero que você ouça. Agora entenda uma coisa: domingo que vem eu vou continuar essa ministração. Quem quiser ouvir a ministração domingo que vem vai ter que vir nos dois cultos domingo. Porque no próximo domingo nós teremos pela manhã, vamos ter o culto onde eu vou ministrar essa palavra, vou dar continuidade a essa palavra. Mas no culto de domingo à noite nós vamos ter a formatura dos Gideões Mirins, que é algo lindo, é algo maravilhoso. Então qual que é o meu conselho? Venha nos dois cultos. Após, é muita coisa, meu irmão, larga de ser mole. Eu estava falando hoje pela manhã, eu tenho 56 anos de idade. Não parece, né? Parece 30, mas eu tenho 56. Eu nasci no lar cristão. Eu nunca me afastei, eu nunca fui para o mundo. Eu sempre aprendi com a minha mãe desde criança que domingo era o dia do Senhor. Eu ia para a igreja domingo 6 horas da manhã, ficava até 1 da tarde, depois ia almoçar. 3 horas da tarde eu ia para o ponto de pregação, fazer evangelismo. Depois ia para casa, tomava banho e voltava às 7 horas da noite para o culto. E para mim isso nunca foi pesado, nunca foi difícil. Então às vezes os crentes de hoje estão muito mole, né? 2 cultos é muita coisa. Meu irmão, não é não. Eu quero te dar esse conselho: se você quer ouvir essa palavra no próximo domingo, a continuidade dessa palavra você vai vir no culto da manhã. Mas também eu não quero que você perca o culto da noite, que é a formatura dos Gideões, que é um projeto lindo que a igreja tem. E eu quero que você conheça esse projeto, tá bom? Então vamos lá, primeira coisa que eu quero: feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Essa palavra hoje tem que entrar no teu espírito. Você precisa entender esta verdade. Espírito Santo, nós estamos totalmente abertos a Ti. Nós queremos aprender mais de Ti, e que esta palavra entre no nosso espírito, e que sejamos transformados por ela. Te damos toda a liberdade neste lugar. Fala conosco, toca-nos, enche-nos com a Tua presença, e que esta palavra seja rema e seja uma transformação nas nossas vidas, no nome de Jesus, amém. Diga amém. Quando você abre Lucas capítulo 3,
E quando você começa logo no verso 23 até o verso 38, Lucas ali ele vai falar sobre a genealogia. E é interessante porque genealogia é a parte que todo mundo pula da Bíblia, né? É a parte que a pessoa quando começa a ler o primeiro versículo, fulano foi filho de Ciclano, de filho de Beltrano, e vai indo. Quando você chega no primeiro versículo, no terceiro versículo você não lembra mais o primeiro. Quem é filho de quem? É mais ou menos assim, é ou não é? Então essa é a parte que muitas vezes nós pulamos, mas agora algo que nós precisamos entender. E algumas pessoas perguntam, mas isso é importante? É importante. Porque aqui quando eu chego no versículo 23, no versículo 38, eu tenho uma descoberta aqui poderosa. A primeira coisa eu quero que você entenda sobre a filiação original e a imagem divina. Quando você chega aqui no verso 38, você descobre algo libertador. Porque a Bíblia diz aqui no verso 38, Cainã, filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Cainã, filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão e filho de Deus. A pergunta é: Adão era filho de quem? Não ouvi. Adão era filho de quem? Filho de Deus. A primeira coisa que eu preciso começar a descobrir é que o projeto original de Deus é que Deus, quando fez Adão, Deus não fez Adão para ser servo, Deus fez Adão para ser filho. O projeto original é que Deus, Ele não fez a terra para ter servos, Deus fez a terra para ter filhos. E Adão então era filho de Deus. Adão ele carregava as características de Deus, porque a Bíblia diz: façamos o homem a nossa imagem segundo a nossa semelhança. Então quando nós olhamos para Adão ele tinha os aspectos de Deus, ele tinha a imagem de Deus, ele tinha a semelhança de Deus. Adão foi um homem criado por Deus para se relacionar com Deus. Ele foi criado de uma forma diferente, de uma forma tão poderosa que Deus o fez com um propósito. O propósito de Adão ser filho, e para que ele começasse a se relacionar com o filho. Então quando nós olhamos para Adão tinha uma capacidade tremenda para se relacionar com Deus. Todos os dias Deus batia papo com Adão, Deus conversava com Adão, eles trocavam ideias. Todos os dias na viração do dia, Deus ele vinha para ter um tempo de intimidade com Adão, porque este era o projeto de Deus. Adão ele tinha a capacidade de discernimento, discernir o que era certo e errado. Adão foi lhe dado domínio sobre toda a criação. Deus deu poder e Deus deu autoridade para Adão. Então Deus, quando coloca Adão na terra, Deus coloca Adão para ser filho, Deus coloca Adão para exercer autoridade, Deus coloca Adão para representá-lo na terra. A forma que Deus olha para Adão é que Adão pudesse de fato representá-lo. Adão então era filho, ele era herdeiro representante da autoridade do Pai na terra. Nós precisamos começar a entender o princípio de tudo. Adão então ele refletia a imagem e a semelhança do Deus que o criou. Olha só, quando você olha ali, Gênesis 2:7, formou Deus um homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e ele passou a ser alma vivente. Então Deus pega a terra, o pó da terra, Deus constrói um homem, a casa, o corpo, mas Deus ele dá daquilo que ele tinha dele para Adão. A Bíblia diz que ele sopra nas narinas. Quando você vai pegar esta palavra e você vai interpretar de uma forma mais profunda, é como se Deus beijasse Adão, e ali Adão passou a ser alma vivente, tendo um corpo, mas sendo alma vivente. Então agora Adão ele tem a parte de Deus,
ele tem algo de Deus. Eclesiastes 12:7 diz: o pó volta à terra de onde veio, e o espírito volta a Deus que o deu. Então o corpo, e nós pregamos sobre isso alguns domingos atrás, você não é corpo, você não é alma, você é espírito, porque o espírito é o que relaciona com Deus. Então quando Deus sopra, Deus monta, faz o corpo, mas Deus passa a habitar através do homem naquele corpo, porque tem parte de Deus, tem a imagem de Deus, tem a semelhança de Deus em Adão. E Adão agora ele passa a exercer a autoridade. Quando a Bíblia fala que o pó volta à terra como era, quando nós morremos, queridos, o corpo ele volta para a terra, mas o espírito ele volta para onde? Para casa, ele volta para o Pai. Quando você olha aqui para João 16:28, eu vim do Pai e eu entrei no mundo, agora eu deixo o mundo e eu volto para o Pai. Adão então, ele saiu da onde? Adão saiu de Deus, e ele volta para quem? Para Deus. Mas Adão não era pó, não, pó é o corpo, mas a essência é o espírito. A mesma coisa Jesus aqui, Jesus ele veio de onde? Ele veio do Pai, e ele volta para onde? Para o Pai. O grande segredo, queridos, que nós entendemos que o seu final, ele sempre vai estar ligado à sua origem. A nossa origem é o céu, a nossa origem é o Pai. E Deus então cria o homem, Adão, e Deus resolve através de Adão, Deus resolve exercer a sua autoridade na terra. Entenda algo, o Deus invisível agora era visto no mundo visível através de Adão. Nós somos vistos, queridos, Deus é visto na terra através dos filhos. É por isso que nós manifestamos a glória de Deus em tudo aquilo que fazemos. É no nosso dia a dia, é no nosso trabalho, é no nosso casamento, é na minha posição como marido, como filho, como pai, é como pastor. Aqui as pessoas têm que ver Deus em mim. E era exatamente o que Deus estava fazendo com Adão. Adão, ele carregava a expressão do Pai. Adão era filho de Deus. Primeiro ponto que eu quero que você entenda: o projeto da filiação é um projeto original de Deus. Deus estabeleceu a terra para os seus filhos, e Deus então dá autoridade para os filhos para governar, para exercer este poder e esta autoridade dada pelo Pai na terra. Segundo entendimento que eu preciso ter sobre o culto, o culto como estilo de vida, e a bênção como estado de natureza. Quando você olha Gênesis 2:15, tomou pois o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim do Éden para fazer o quê? Cultivar e guardar. Então Deus, ele cria o filho, ele monta, ele tira do pó da terra, beija, sopra nas suas narinas o espírito de vida, e agora o homem passa a ter a parte de Deus, a expressão de Deus na terra, e o homem agora é filho de Deus com autoridade para governar. Deus então, ele quer relacionar com filhos, mas Deus tinha um propósito. O primeiro propósito é que Adão pudesse cultivar a terra e guardar a terra. Essa palavra cultivar é a mesma palavra de cultuar. O projeto de Deus é que o homem pudesse, durante o seu tempo todo, pudesse cultuar a Deus, adorar a Deus. O projeto de Deus é 24 horas por dia o homem adorar a Deus. Então enquanto eu estou trabalhando, eu estou cultuando. Enquanto eu estou cuidando da minha família, eu estou cultuando. Enquanto eu estou cuidando, enquanto eu estou estudando, eu estou cultuando. O projeto de Deus é que o homem pudesse cultuá-lo 24 horas por dia em tudo aquilo que ele fizer. Apóstolo, culto aqui não acontece 2 vezes por semana? Não, meu irmão. 2 vezes por semana nós estamos aqui para a reunião.
uma vez, né? Duas vezes, você só vem uma, né? Eu venho duas. Você vem aqui uma vez por semana e você acha que só isso aqui é culto? Não. O nosso dia a dia precisa ser um culto a Deus. A minha forma de cuidar do meu filho, da minha esposa, da minha casa, de trabalhar, tudo aquilo que eu faço tem que ser um culto a Deus. Este é o projeto original. Tudo que eu fizer precisa cultuar a Deus. E é por isso que Paulo, o apóstolo Paulo, quando chega aqui em Romanos, capítulo 12, verso 1 e 2, ele fala: ofereça os seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então o propósito de Deus é ter filhos na terra. Segundo, que os filhos possam cultuá-lo. Apóstolo, mas quando termina a reunião, quando termina aqui o culto, não acabou o culto? Não, terminou a reunião, mas eu continuo cultuando a Deus na minha casa. Quando começou? Quando eu recebi Jesus como Senhor, eu comecei a cultuar a Deus. E quando termina? Quando nós voltarmos para o Pai, não termina, porque lá eu continuo cultuando ao Pai. Então nós precisamos ter um entendimento, qual que é o propósito original de Deus. E outra coisa que Deus também deseja, que o homem também seja abençoado. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você olha aqui para Adão, o homem, ele trabalhava para ser abençoado? Sim ou não? Sim ou não? O que você acha? O homem trabalhava para ser abençoado? Quando nós olhamos para o propósito original, quando você olha aqui para a palavra de Deus, Gênesis 1, 28, Deus então faz um homem, faz a mulher, fala para eles: agora vocês têm que cultuar, vocês têm que guardar a terra. E aí quando chega no verso 28, a Bíblia diz que Deus os abençoou. A minha pergunta agora para você é: o que Adão e Eva fizeram para que Deus o abençoasse? É uma pergunta. O que Adão e Eva fizeram para serem abençoados? Porque agora aqui está dizendo que Deus os abençoou. O que eles fizeram? O que eles fizeram? Nada. Algo que nós precisamos começar a entender, que o propósito original de Deus para os filhos não é abençoar os filhos por merecimento. Pensam no propósito original, não é por méritos, mas é por natureza. Quando eu olho para o meu filho, de repente eu posso chegar para ele e falar assim: filho, se você lavar o carro, eu te dou um tênis. Tá certo isso? Sim ou não? Sim ou não? Se ele chegar para mim e falar assim: papai, você me dá um tênis se eu lavar o carro? Ele não precisa lavar o carro para ganhar um tênis. Porque se for pagar para alguém, eu vou pagar para o Jonas. Cadê o Jonas? Que lava muito bem, por sinal, que é o trabalho dele. O meu filho, ele não precisa lavar o carro para receber um tênis. Se ele estiver precisando de um tênis, eu vou dar um tênis para ele. Sabe por quê? Porque ele é meu filho. Não é porque ele vai lavar o carro que ele vai receber o tênis. O propósito original de Deus, da bênção, não é nos abençoar porque nós estamos fazendo alguma coisa. O propósito original de Deus é nos abençoar, e Ele já nos abençoou, não por aquilo que nós fazemos, mas por quem nós somos. Porque nós somos filhos. Porque nós somos filhos. Eu não preciso barganhar com meu filho, nem meu filho precisa barganhar comigo, não. Ele é meu filho. Então se ele estiver precisando de um tênis, eu vou dar o tênis para ele, porque ele é meu filho. Mas nós construímos ao longo do tempo na religião a visão da religiosidade, que Deus, ele só me abençoa se eu fizer alguma coisa. Se eu for bom, Deus me abençoa, mas se eu for mal, Deus não me abençoa. Se eu fizer as coisas certinho, Deus me abençoa, mas se eu fizer alguma coisa errada, Deus não me abençoa.
Adão, ele não tinha feito nada, e a Bíblia diz que Deus os abençoou, porque o plano original era o homem, não era o homem ser abençoado pelo que ele fazia, mas ele ser abençoado por quem ele era. E ele fazia não porque ele estava recebendo alguma coisa, não. Ele fazia porque ele desejava agradar o coração do Pai. Então o correto não é o Guilherme chegar para mim e falar assim: papai, se eu lavar o carro, você me dá o tênis? Não. O correto é o Guilherme chegar para mim e falar assim: papai, o carro está tão sujo, né? Eu vou lavar ele hoje. Assim como também o correto, eu como pai, não é chegar e fazer uma barganha, mas é chegar e falar pro Guilherme: filho, você está precisando de um tênis? Papai dá. Esse é o propósito original de Deus. Esse é o plano original de Deus. A bênção não é uma recompensa. A bênção é um estado de natureza. Grave isso: bênção não é uma recompensa, mas a bênção é um estado de natureza. Talvez você diga para mim: apóstolo, peraí, você está surtando a minha mente, porque a religião, ela condiciona as bênçãos. Se você fizer, Deus dá, mas se você não fizer, Deus não dá. Mas esse não é o plano original de Deus para os filhos. Lucas 15:31 disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é teu. Lembra daquele filho, quando ele ficou em casa, o filho pródigo sai: mas papai, o senhor nunca me deu um cabrito sequer para eu poder fazer uma festa com os meus amigos. E o pai olha para aquele filho e fala: filho, você não entendeu, tudo que é meu é teu. Você não precisa pedir um cabrito não, você pode pegar, é teu. A mesma coisa, Deus fez o homem, Deus nos criou com esse propósito. O cristão, quando ele é nascido de novo, queridos, ele não deveria buscar a bênção, ele deveria confessar a bênção. Ele não deveria ficar lá toda hora: Senhor me abençoa, Senhor me abençoa. Não, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. É começarmos a confessar a palavra de Deus, confessarmos a bênção, porque Deus não é um Deus de barganha, Deus não é um Deus de troca. A Bíblia diz aqui em Efésios 1:3: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoará com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Amém? Amém? É isso mesmo que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz? Que nos abençoou. Olha aqui para mim, meu irmão, você já é abençoado. E sabe quando você se tornou uma pessoa abençoada? Quando você recebeu Jesus como o único Senhor da sua vida. A bênção de Deus se instalou na sua vida. Por mais que o diabo diga que não, você não tem direito, você não pode, Deus diz: você é meu filho, e como filho a bênção é tua. A bênção é tua, acabou. Irmãos, comece a entender o propósito original de Deus para a filiação. Quando nós olhamos para Adão, esse foi o plano de Deus, esse foi o propósito de Deus. Mas agora nós olhamos aqui, nós vemos a queda. O que foi a queda? A perda da filiação espiritual e a consequência. A Bíblia diz que agora, quando Adão peca, Adão morreu. Olha aqui para mim. A Bíblia diz que quando Adão peca, Adão morreu. Adão deixou de existir? Sim ou não? Vamos lá, gente. Adão deixou de existir? O que morreu? A Bíblia diz que Adão morreu quando ele pecou. O que morreu, gente? Fala alto, eu não estou ouvindo. Comunhão, o que mais? O que morreu? O que morreu? O que morreu foi a filiação. Olha aqui para mim. Quando você começa a ver aqui a palavra de Deus, quando fala, quando Adão morre, quando Adão peca, Adão morre.
ele não deixou de existir, ele continua existindo. Mas o que morre de fato? Morreu o relacionamento do filho com o pai. Tanto é, se você começar a estudar Gênesis, a partir de Gênesis capítulo 3, até a ressurreição de Jesus, preste atenção, de Gênesis capítulo 3 até a ressurreição de Jesus, a comunhão do homem com Deus agora não é mais comunhão de filho e pai, pai e filho. Agora a comunhão se tornou a comunhão de Senhor e de servo. Quando você chega ali em Êxodo capítulo 4, verso 22, Deus fala ali de Israel como filho primogênito. Mas a relação agora se tornou uma relação de merecimento. Não é mais uma relação de paternidade. Tanto é que algumas pessoas olham para o Deus do Antigo Testamento, a antiga aliança, parece que é um Deus diferente da nova aliança. Porque lá era a lei, olho por olho, dente por dente. Lá você tinha que obedecer à lei. Se você não obedecesse à lei, você era punido. Lá você tinha que fazer alguma coisa para merecer alguma coisa. Então quando você começa a estudar agora a queda do homem, o pecado simplesmente fez com que a filiação fosse interrompida. Agora a relação é a relação de servo e de senhor. Mas sabe o que eu acho impressionante, queridos? Que até hoje tem muito crente vivendo a mesma relação do Antigo Testamento. Deus é o meu Senhor e eu preciso fazer alguma coisa para merecer, e se eu não fizer, eu serei punido. Meu irmão, isso é da antiga aliança. Isso começou lá em Gênesis 3 e terminou aqui em Jesus. Quando você começa a estudar aqui a antiga aliança, querido, é interessante porque a antiga aliança, quando Adão então ele perde a filiação, ele perde a autoridade, ele perde a filiação, ele se separa do pai. Ele não se separa de Deus, ele se separa do pai, porque a comunhão agora se torna uma comunhão mais truncada. Ele perdeu o que? Ele perdeu o direito, tudo aquilo que ele tinha. Ele não perde Deus, mas ele perde o pai. E ele começa agora a ter essa relação. A morte espiritual de Adão traz um rompimento na comunhão com Deus. Então agora ele não deixou de existir, mas agora a sua natureza foi corrompida pelo pecado, e ele perde então a sua capacidade de representar Deus na terra. Então a partir de Gênesis 3 agora, queridos, toda a relação agora não é a relação mais de filho e filha com o pai, mas é a relação de servo ou serva com o seu senhor. Se você obedece à lei, você é abençoado, mas se você desobedece à lei, você é punido. Essa é a relação do Antigo Testamento. A aliança do Antigo Testamento era assim que funcionava. E é interessante, queridos, que a Bíblia diz aqui em Gálatas capítulo 3 verso 24, que a lei servia como aio, como guardião, porque agora o relacionamento do homem, ele foi rompido. Agora o homem, ele não se relaciona mais abertamente com Deus, e não vê Deus mais como pai, mas vê Deus agora como Senhor. Mas quando nós olhamos para a obra redentora de Jesus e a nova aliança, quando nós olhamos para Isaías 53, Isaías era o profeta messiânico, era aquele profeta que começou a dizer que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Agora Isaías começa a profetizar aquele que viria para mudar todo esse caos, para restaurar a comunhão agora, não comunhão de servo e senhor, mas a comunhão agora de filho com o pai. E agora Isaías começa a falar, começa a profetizar e dizer que toda consequência, todo peso, toda maldição, todo pecado agora não estava mais sobre nós. Todo peso, todo pecado, toda consequência agora estava sobre Jesus. Então agora em Jesus, quando Jesus vem, Jesus morre na cruz, e quando ele ressuscita, e quando eu recebo o sacrifício de Jesus,
Quando eu morro com Jesus, quando eu fui sepultado com Jesus e quando eu ressuscito com Ele, e quando isso aconteceu, no dia da minha conversão, no dia que eu me converti, no dia que eu recebi Jesus como Senhor, Deus devolve para mim agora a filiação, a autoridade de filho. O mesmo propósito que Deus tinha com Adão, agora Deus devolve através de Jesus. Então agora eu não sou mais servo, agora eu sou filho de Deus, e eu tenho direito a uma herança. Irmãos, eu preciso entender isso, porque se eu não entender, eu vou olhar para Deus como um Senhor distante, mas nunca vou relacionar com Deus como Pai. E é exatamente isso que Deus quer fazer nesses dias. Deus quer mudar essa visão, essa relação. Deus quer que você agora se veja não como aquele com uma relação corrompida, não como aquele que vive a antiga aliança, mas como aquele que vive a nova aliança. Porque agora na nova aliança, agora com Jesus, eu tenho direito a uma herança. Olha o que diz Romanos 8, 1 e 2. Agora pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei, do pecado e da morte. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então peraí, apóstolo, quer dizer que o propósito original do Pai de relacionar com o Filho foi restaurado em Jesus? Foi. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que teu filho precisa fazer para sentar na sua mesa? O que o teu filho precisa fazer para sentar na sua mesa? Pensa aí. Olha, ele precisa passar de ano, ele precisa ter boas notas, ele precisa ser educado, ele precisa ser carinhoso, ele precisa dormir cedo, ele precisa... É isso? O que ele precisa fazer para sentar na sua mesa? Responda, o que ele precisa fazer? Por que ele senta na sua mesa? Porque ele é teu filho. Porque ele é teu filho. Nós precisamos desconstruir aquela visão que, peraí, Deus está zangado comigo, Deus está triste comigo. Meu irmão, meu filho de vez em quando me irrita, mas eu amo esse menino. Eu beijo ele todo dia, eu encho ele de carinho. Ontem 11h30 da noite ele mandou uma mensagem para mim. Estava lá na praça, eu com sono, querendo dormir, ele comendo lanche com jovens. Ele mandou lanche, mandou lanche, nem lanche ele mandou, né? Ele mandou mensagem para mim e falou assim: papai, compra esse tênis para mim. Eu falei: filho, 11h30 da noite, pode ser amanhã? Pode ser amanhã, mas é meu filho. O que o filho precisa fazer para sentar na mesa? Nada. Ter filho. Por que tem crente que tem medo de sentar na mesa do pai? Porque eu errei, porque... Meu irmão, para com isso. A graça não depende de mim, a graça depende dele. Eu fui salvo, querido, não é porque eu sou bom não, mas eu fui salvo porque ele é bom. Não tem a ver comigo, mas tem a ver com ele. Isso é graça. Então Deus, quando coloca o filho na terra, ele dá autoridade. Sabe qual que é o meu maior sonho? Eu vou confessar. Meu maior sonho é que meu filho seja o meu substituto aqui, que ele seja o apóstolo nessa igreja. Meu maior sonho é que ele seja um homem tão ungido. E eu falo para ele, filho, você vai fazer coisas, Deus vai te usar para fazer coisas sobrenaturais nesse lugar. Porque meu sonho, porque meu filho é meu herdeiro. Agora, olha para Deus olhando para você, olhando para mim. Deus olhando para o Norberto e falar: Norberto, meu sonho é que você seja um homem cheio de unção. É Deus olhando para o Pedro e falar assim: Pedro, sabe qual que é o meu sonho? Que você seja um profeta nessa nação. Sabe qual que é o meu sonho? Que você cure enfermos. Sabe qual que é o meu sonho? Que você ressuscite mortos. Esse é o sonho de Deus.
Esse é o sonho de Deus. Mas espera aí, o que eu preciso fazer para merecer isso? Meu irmão, Ele fez tudo. A única coisa que você precisa fazer é continuar sendo filho e amar o Pai. É a única coisa. Você já parou para reparar a oração do Pai Nosso? Como que é a oração do Pai Nosso? Pai Nosso, estás nos céus. Seja... e aí? O que mais? Assim como para. E agora ele fala assim: perdoa primeiro os meus pecados, depois eu me assento na mesa para comer o pão. É isso que ele fala? Qual que é a continuação? Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Depois do pão, perdoa as minhas ofensas. Espera aí, o pão vem antes do perdão? Não deveria ser o contrário? Você merece o pão? Mas sabe o que o Pai está dizendo? Filho, vem sentar na minha mesa, porque se precisar de perdão aqui na mesa, a gente acerta isso. Quando você senta na mesa, tem problema, você está com dificuldade, tem pecado, a gente acerta aqui. Mas eu não vou negar o pão para você porque você está em pecado. Eu não vou negar o pão porque você está passando por dificuldades. Eu não vou negar o pão porque você fez tal coisa errada. Porque você é meu filho. E o filho tem direito à mesa. Como você consegue entender isso? Nós precisamos parar de construir aquela visão de um Deus vingador, um Deus punitivo. Eu preciso começar a olhar para o Pai e dizer que Ele é o meu Pai. E o meu Pai, Ele me ama como eu sou. Tem filho de todo jeito. Tem filho que dá trabalho para o pai, mas o pai ama o filho. Tem filho mais tranquilo, mas o pai ama o filho. Eu preciso começar a entender essa verdade. Porque se eu não entender essa verdade, eu vou viver uma mentira na minha mente, como se eu não sou merecedor. Eu preciso fazer alguma coisa para ser abençoado. Não, eu sou abençoado, independente do que eu faço. Talvez você fale assim: apóstolo, espera aí, você está pisando na bola. Você está pisando na bola. Então eu posso viver a prática do pecado? Meu irmão, só vive na prática do pecado quem não nasceu de novo, quem não é filho. Porque o filho que é filho, ele quer agradar o pai. Porque o filho que é filho, ele quer obedecer o pai. Então essa história, meu irmão, de não, a gente não pode alargar, isso é hipergraça, não, isso não é hipergraça, isso é verdade de Deus. Esse é o propósito original de Deus. Deus fez Adão, Deus coloca Adão para ser filho na terra, para representá-lo na terra, e Deus dá autoridade para Adão. O dia que ele pecou, ele morreu, mas Jesus providenciou Jesus, para que através de Jesus toda maldição fosse atraída sobre ele. Deixa eu te falar uma coisa. Quando a gente fala muito da teologia da maldição, é porque nós desconhecemos a teologia da filiação. Olha para mim, a Bíblia fala sobre maldição, e a maldição nada mais é do que uma consequência de um pecado. Mas eu preciso entender que a maldição adâmica, Jesus atraiu sobre ele, toda maldição ele atraiu sobre ele. Não há mais maldição sobre a minha vida. O que existe, queridos, é um desconhecimento. É um desconhecimento. Pessoas desconhecem a verdade. Mas quando eu entendo que eu sou filho de Deus, e eu sei que Ele atraiu sobre Ele as minhas dores e as minhas enfermidades, eu passo a entender quem eu sou nele e quem Ele é na minha vida. Pecado, querido, quando você olha para a Bíblia, pecado não é o que eu fazia. Pecado era quem eu era.
Olha aqui para mim. Na nossa visão, pecado é ação. Na visão de Deus, pecado é natureza. Vou te dar um exemplo. O camarada é um bom homem, bom marido, bom pai, paga suas contas, é muito fiel a tudo aquilo que ele faz. Ele só tem um problema: ele não recebeu Jesus como Senhor. Aí de vez em quando eu deparo com gente assim, fala assim: apóstolo, não pode ser. O cara é melhor do que muitos crentes. O cara é tão honesto que não pode, um cara desse não pode ir para o inferno. Meu irmão, entenda uma coisa: pecado não é ação, pecado é natureza. A natureza do homem, a nossa natureza é uma natureza adâmica. Então a natureza do homem é pecado. Você nasce assim. Acabou, meu irmão, você nasce assim. Então o único problema dele é porque ele não aceitou Jesus. Meu irmão, é todo o problema. Ele pode ser bom, ele pode ser honesto, ele pode ser fiel, mas se a natureza é pecador, é pecado. Se a natureza dele é de pecador, quer dizer que ele não é filho. Porque pecado não é ação, pecado é natureza. Quer ver um exemplo bíblico? A Bíblia fala sobre Jesus. 2 Coríntios 5:21 diz: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Deixa eu te perguntar: Jesus era pecador? Jesus pecou? A Bíblia diz que ele não conheceu o pecado, mas Jesus, ele atraiu sobre ele os nossos pecados. A nossa natureza pecaminosa, Jesus atrai sobre ele. O mesmo alguém que nunca cometeu pecado atraiu sobre ele a nossa natureza pecadora. E ali então ele morre na cruz, ele paga o preço, e nós agora, pelas suas pisaduras, nós somos curados. Entenda uma coisa: salário é direito ou é um privilégio? Você trabalha 30 dias, o salário é um direito seu ou é um privilégio seu? É um direito. Por que é direito? Porque você trabalhou. Então quando eu olho para a antiga aliança, as bênçãos eram direito. Por quê? Porque a pessoa fez alguma coisa para receber as bênçãos. Agora na nova aliança não. Na nova aliança eu não faço essa barganha com Deus. A bênção é um estado de natureza. A bênção é um direito que Deus liberou sobre a minha vida como filho, independente de quem eu sou e independente do que eu faço. Isso pode te chocar, meu irmão, mas esta é a verdade de Deus. Olha o que diz Gálatas 3:13. Cristo nos redimiu ou nos resgatou do quê? Da maldição da lei. Colossenses 1:13-14 afirma que Deus nos livrou do império das trevas e nos transportou para onde? Para o reino do Filho do seu amor. 2 Coríntios 5:17: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Algumas pessoas falam: apóstolo, eu recebi maldição dos meus pais. Meu irmão, uma fonte é contaminada, uma água é contaminada na fonte ou no meio do rio? É na fonte. A maldição dos teus pais é a maldição adâmica. Assim como todos nós éramos malditos por uma natureza, porque Adão ele pecou, e todos nós passamos a ser pecadores, temos a descendência. Então a maldição dos seus pais é a maldição de Adão. A sua maldição é a maldição de Adão. Todos nós, queridos, fomos contaminados na fonte, mas todos nós também fomos resgatados e transformados na fonte por Jesus Cristo. Porque quando Ele morreu, eu morri. Quando Ele foi sepultado, eu fui sepultado. E quando Ele ressuscitou, eu ressuscitei com Ele. Agora, para encerrar, olhamos para Jesus como o último Adão e uma nova fonte.
A Bíblia fala aqui em 1 Coríntios 15, verso 20 a 24, diz assim: mas de fato Cristo nos ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio o quê? A ressurreição dos mortos. Adão morre a filiação, mas agora por Jesus nós ressuscitamos. Verso 22: porque assim como em Adão todos morreram, também todos serão vivificados em Cristo, cada um porém na sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. 24: e então virá o fim, quando Ele entregar o reino de Deus e Pai, quando houver destruído todo principado, bem como toda potestade e poder. Verso 45: pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último homem, porém espírito o último Adão, porém é espírito vivificante. Então morremos em Adão, mas em Cristo nós ressuscitamos para uma nova natureza. E que natureza é esta? É a natureza de filho. Você nasceu de novo. Você tinha morrido e agora você nasceu de novo. Na cruz, Cristo, Ele morre e Ele agora transforma as nossas vidas. Entenda uma coisa, querido: a vida cristã não é o velho melhorado, não é uma vida melhorada, meu irmão. Quem melhora você é plástica. Jesus, Ele transforma a tua vida. Você não pode chegar: olha, minha vida, olha, deu uma melhoradinha, meu irmão, você quer melhorar, vai fazer plástica. Agora, se você quer ser transformado, deixa Jesus transformar a tua vida, porque quando Ele entra na sua vida, Ele te transforma. Você que tinha perdido a identidade de filho, agora você passa novamente a ser filho de Deus, a ser filho de Deus. Então a maldição, apóstolo, o que eu faço com a maldição? Jesus interrompeu. Toda maldição Ele interrompe. Lá no Éden, meu irmão, Satanás interrompeu o seu relacionamento com o Senhor, mas na cruz Ele restituiu o relacionamento que você tinha com o Senhor. Lá no Éden, o diabo roubou as suas bênçãos e trouxe maldição, mas na cruz, Jesus carregou sobre eles as nossas maldições e liberou sobre nós as bênçãos. Lá no Éden, meu irmão, você tinha uma vida, você perdeu a vida saudável e passou a ter uma vida enferma, mas na cruz, Jesus leva sobre ele as nossas dores e os nossos pecados, e agora nós temos direito à saúde. A pergunta é: o que mudou? Ah, mudou meu hábito. Não, hábito você vai mudando a cada dia. O que mudou foi o lugar, foi o habitat. Ele te transportou do reino das trevas e te colocou agora no reino da luz. Meu irmão, você precisa entender esta verdade. Em Adão você era revoltado, em Adão você era pecador, em Adão você era murmurento, em Adão você era reclamador, em Adão você era terrível, você transferia as suas responsabilidades. Mas em Jesus eu sou uma nova criação, porque Jesus assumiu tudo que pesava sobre mim, e agora nós somos livres, e agora nós somos filhos. Meu irmão, eu quero que você vença esta visão acusadora na sua vida. Hoje pela manhã tive um testemunho tremendo. Uma jovem, ela veio no culto hoje, e ela chegou para mim e falou, eu estava lá na porta, ela falou assim: apóstolo, o Espírito Santo revela coisa para você, né? Eu falei: por quê? Você sabia que ontem à noite eu estou passando por vários problemas? E eu falei assim para Deus: Deus, se o Senhor resolver esses problemas, eu volto a me firmar com o Senhor. Se o Senhor resolver os meus problemas, eu volto a ficar firme. Mas eu estava sentado ali, o Senhor olhou para mim e falou assim: você é filha, e como filha, o Pai quer te abençoar. A única coisa que você precisa fazer é deixar ser filha. A única coisa que você precisa fazer é deixar o Pai ser Pai na sua vida.
A única coisa que você precisa fazer é deixar o Pai conduzir a tua vida. E ela falou: apóstolo, eu estou saindo daqui maravilhada hoje, porque eu entendi, porque eu sou filha de Deus. Eu não preciso fazer barganha com Deus, eu não preciso fazer troca com Deus. Eu entendi, eu sou filha. Meu irmão, eu olhei para ela e falei: glória a Deus, você entendeu a mensagem. Você é filho. Meu irmão, eu quero que você saia daqui com essa visão. O diabo tem acusado um monte de pessoas falando assim: você não vai receber porque você não merece. Você não vai receber, sabe por quê? Porque lá atrás você foi uma prostituta, porque você foi um viciado em drogas. Sabe por que você não vai receber? Porque você não merece, porque você fez tudo errado. O diabo 24 horas por dia tem te acusado, e pessoas têm carregado esse fardo na sua vida. Mas hoje eu quero te dizer, meu irmão, isso é mentira do diabo, porque hoje a mensagem de Deus para você é: você é filho amado de Deus, você é filho amado de Deus, você tem direito a uma herança. Não importa o que você faça, a sua natureza é natureza de filho, é natureza de filho, independente de quem você é. Deus vai mudar a sua história, porque você é filho. Porque você é filho. Se nós como pais, sendo tão falhos, protegemos tanto os nossos filhos, imagina Deus. Imagina Deus olhando para você agora e dizendo: filho, eu quero mudar a tua história, eu vou mudar a sua vida, porque você é meu filho. Um certo jovem, ele precisava ir para um outro país, porém ele não tinha dinheiro. E ele pega todas as moedas, todas as suas reservas, consegue comprar uma passagem de navio. E esse jovem então, ele viaja uma semana. Quando faltava um dia para ele chegar no seu destino, ele encontra no corredor do navio o comandante do navio. E o comandante olha para aquele jovem e fala assim: está tudo bem com você? E ele fala: está tudo bem. Você está gostando da viagem? Estou gostando sim, a viagem é muito boa. E aquele comandante fala, olhou para ele, olho fundo: rapaz, eu não tenho visto você no restaurante do navio. O que está acontecendo? E aquele jovem então olha para aquele comandante e fala assim: me perdoa, eu vou ser sincero contigo, eu só tinha dinheiro para comprar a passagem, eu não tenho dinheiro para comer. E aquele comandante olha para o jovem e fala assim: você não sabe que quando você compra uma passagem de navio, tudo está incluso? Você tem direito a tudo, você pode comer à vontade, você pode beber à vontade, você tem direito a tudo. Só que faltava um dia para chegar ao destino. Tem muito crente, querido, que foi salvo na cruz do Calvário, e tem olhado para a cruz e tem dito: obrigado porque o Senhor me salvou, mas eu sou obrigado a conviver com as minhas doenças, com os meus problemas familiares, com as minhas dificuldades, com as minhas lutas. Mas a mensagem de Deus para você hoje, que na cruz Jesus te deu direito de vida em abundância. Lá na cruz Ele também, quando você recebeu Jesus, junto com esse recebimento veio o direito de uma vida próspera. Veio o direito, meu irmão, de você ser curado. Veio a cura. Ele pagou pela cura, Ele pagou pela sua família, Ele pagou pela conversão dos seus filhos, Ele pagou por tudo para que você pudesse viver uma vida plena na terra. Mas tem muito crente achando: não, peraí, Senhor, o Senhor simplesmente me salvou, mas ainda eu continuo doente. Não, lá na cruz a obra foi completa. Deixa eu falar de novo, que eu acho que você não entendeu. A obra foi completa. Você tem direito a tudo. Você tem direito a tudo. Você é filho de Deus, filho de Deus, filho de Deus, filho de Deus. E como filho de Deus, você tem direito a tudo.
apóstolo, mas lá na minha igreja disseram que não. Eu tenho que fazer tudo certo para Deus me abençoar. Isso, meu irmão, foi lá na antiga aliança. Na nova aliança, você faz porque você é filho, e o Pai faz porque você é filho. Ele muda a sua vida porque você é filho. Ele muda a tua história porque você é filho. Você serve a Deus porque você é filho. Você ama a Deus porque você é filho. Essa noite eu estava refletindo um pouco sobre a minha vida. Eu nunca me desviei da presença de Deus. Eu nunca fui para o mundo. Eu nunca fui numa balada. Talvez você pergunte e fale assim: apóstolo, não tem curiosidade não? Eu já tive, mas eu nunca fui. E não me arrependo por não ter ido. Mas eu me lembro de um episódio. Há muitos anos atrás eu fui policial militar durante 3 anos só. E um dia eu fui fazer um bico num baile lá no Grêmio. Me chamaram, eu fui fazer um bico. Nunca tinha pisado em local de boate e fui lá para trabalhar. Cara, mas eu ficava ali dentro, fiquei dentro do salão principal, e eu ficava olhando e dizendo: isso aqui que é boate? Umas meninas bonitas, bêbadas, caindo, indo pro banheiro vomitando. Olhava para aqueles caras pulando, bêbado, drogado. Eu olhava para aquilo e falava: é isso aqui que atrai os jovens? É isso aqui que os jovens acham que é bom? É isso aqui que eles acham que é curtir a vida? Eu saí daquele lugar glorificando a Deus por nunca ter ido numa balada, porque o diabo não tem nada para te dar. O diabo, ele quer te usar e acabar com a sua vida. Eu nunca quis ir para o mundo, porque eu entendi a minha identidade de filho. A maior, melhor posição é a posição de filho de Deus. Eu quero que o Ministério de Louvor venha aqui à frente, e eu quero ler um texto para encerrar. Romanos 8, 14 a 17 diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus. Quantos são guiados pelo Espírito de Deus? Todos que são guiados pelo Espírito de Deus são o quê? Filhos de Deus. Olha para o teu irmão e fala: eu sou filho de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos de Deus, somos também o quê? Somos o quê? Somos o quê? Herdeiros de quem? Cordeiros com quem? Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Hoje o Senhor começou a restaurar a nossa identidade de filho. Toda mentira do diabo que você não pode, que você não merece, hoje cai por terra. Mas hoje o Senhor vai mudar a sua visão, e você vai entrar numa visão de filho amado de Deus. Fica de pé, e eu quero que você comece agora a falar com Deus. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, mas eu quero dizer, querido, você que recebeu Jesus como Senhor, você é filho amado de Deus. Você é filho amado de Deus. Você é filho amado de Deus. Eu quero que você feche seus olhos durante alguns minutos. Eu não posso encerrar este tempo, querido, sem antes fazer 2 apelos. O primeiro apelo é para aqueles que vieram aqui hoje e ainda não entregaram a sua vida para Jesus. Você se torna filho a partir do momento que você recebe Jesus como Senhor. O filho é aquele que aceita o sacrifício de Cristo, e aí ele se torna filho. Apóstolo, eu sou muito bom, mas a natureza é adâmica, é uma natureza pecaminosa. Mas quando nós entendemos que somos filhos, a nossa vida é transformada. Primeira pergunta que eu quero fazer
Existe aqui alguém hoje que ainda não entregou a sua vida publicamente a Jesus e deseja hoje se tornar filho de Deus, dizendo: eu quero ser filho de Deus. Eu quero que você levante a mão no seu lugar. Você que deseja, enquanto a igreja está orando, existe alguém que quer entregar a sua vida a Jesus. Ainda você não fez isso, mas você quer fazer isso nessa noite. Levante bem alto a sua mão, eu preciso orar por você. Bem alto, bem alto, bem alto. Eu não vou demorar nesse apelo. Melhor ainda, sai do seu lugar e vem aqui à frente, por favor, eu quero orar por você. Rapidinho, você que deseja entregar a sua vida para Jesus, levante a sua mão e vem aqui no altar.